Olá, pessoal. Voltamos aqui com o nosso podcast e hoje, para dar continuidade da última edição que nós fizemos, nós falamos bastante sobre importação, né? Sobre importação da China. E um assunto bacana que ficou para esse episódio foi a questão do câmbio. Então, eu me chamo José Olacir, sou diretor aqui comercial da NLG e hoje eu estou com convidados aqui muito especiais aqui para esse bate-papo bacana sobre importação e exportação no câmbio, tá bom? Então vamos começar vou apresentar o time da casa primeiro, tá? Então a Marta, nossa coordenadora aqui de importação e exportação. Fala um oi aí, Marta. Oi. Fala um pouquinho de você, Marta, por tempo que você está aqui com a gente. Eu estou aqui na NLG já fazem 12 anos, né? Passei por vários setores aqui dentro da casa e atualmente eu estou coordenando as operações aqui de sourcing, projeto, desembaraço aduaneiro, dou suporte pessoal em toda a área. Pô, que legal. E também agora a Karen, né? A Advanced, junto com o Flávio, vieram aqui para nos dar esse prazer, né, de poder aprender mais sobre câmbio. Fala um pouquinho de vocês para a gente. Imagina, obrigada pelo convite, obrigada por a gente estar aqui, todo mundo, né, para poder falar um pouquinho sobre o câmbio. Meu nome é Karen Rezende, eu estou na Advanced há quase 9 anos, esse ano eu faço 9 anos na Advanced, sempre fui da área comercial, né, na captação de novos negócios, novos clientes, entendendo, né, todas as necessidades. E aí hoje a gente tem o Flavinho aí para dar esse suporte também na Advanced, na área comercial, junto comigo. Bom dia, pessoal. Boa tarde, né? Na verdade, eu sou o Flávio, trabalho na Advanced, em São Paulo, com a Karen, e eu faço a gestão do cliente dentro da casa. Eu faço a parte comercial também, mas eu faço a gestão, ou seja, o onboarding do cliente. Quando ele vem para a Advanced, através da NLG, através de outras empresas, eu dou esse onboard, todo esse suporte para ele, né? Eu estou sempre ligado à plataforma, à carteira da Karen. Que legal, legal. O que a gente quer aprender hoje, né? Na verdade, eu falo muito de aprender porque tá até na cultura da NLG você ser ensinável, né? A gente abrir a mente para novos aprendizados. A gente tem essa questão aqui que ela é bem difundida entre nossos colaboradores. E eu queria saber de vocês, assim, fala um pouquinho das experiências que você tem tido com essa questão de câmbio. A gente vai falar bastante de importação, principalmente dos novos importadores, né? Aquele cara que chega com medo do câmbio, com medo do governo, né? E como pode acontecer. O que pode acontecer. E o que a Advanced, né, nesse caso, consegue ajudar o cara para poder colocar ele nos trilhos e falar, calma aí, tá tudo bem, as coisas vão dar certo. Legal. Assim, hoje o nosso intuito, né, é dar o suporte necessário que o cliente precisa. Então, o cliente chega primeiramente até vocês, a NLG, né, demonstra uma necessidade, né, de realizar uma importação. Então, vocês dão esse suporte, né, desde o início, quando ele tem a identificação, né, vocês ajudam a identificar um fornecedor lá fora, explica todo o processo, né, de trazer a mercadoria, quais são os custos, né, qual que é o prazo para isso. Então, acho que começa muito com vocês, né, e aí, quando está tudo resolvido com vocês, que ele já identificou, é esse produto que eu quero trazer, realmente quero importar, aí que a gente vem com o suporte, né, na parte cambial. Então, a gente entende dele qual que é o prazo, qual que é o produto que ele está importando, né, qual que é o tipo da moeda que ele pretende pagar, qual que é o valor. Então, a gente entende toda a necessidade dele, né, com tudo que ele precisa cumprir lá fora, e a gente ajuda a encontrar o melhor momento. Então, a gente vai lá, olha, hoje você precisa pagar um pagamento antecipado, uma importação, né, X sobre um produto eletrônico, sobre algum produto doméstico, enfim. A gente apresenta para ele a cotação do momento, né? Só que antes disso, ele precisa abrir um cadastro, né, dentro da Advanced. Ele abre esse cadastro, passa pelo nosso processo interno, né, de análise de compliance, verifica, né, sobre a empresa, saúde financeira, né, verifica o local da empresa, principalmente os pequenos, médios ou até mesmo os grandes, né? Identifica toda a estrutura da empresa. Feito isso, está tudo certo, ele já consegue iniciar suas operações conosco. Então, a gente identifica ali, né, qual que é a expectativa de taxa que ele tem hoje e tenta apresentar a melhor condição de acordo com o que ele precisa. Então, a gente faz muito esse suporte, né, essa assessoria cambial para o nosso cliente, para que ele tenha o menor custo possível,
né? E que a mercadoria chegue certinho aqui no Brasil, junto com o pagamento do envio lá fora. Verdade, a gente sempre fala que o sucesso dele é o nosso sucesso, né? Então, quando a gente entra em contato, ou esse cara entra em contato conosco, a primeira coisa que a gente fala, você quer se tornar um importador de fato, né? Para se tornar um importador de fato, ele precisa, né, fazer a importação. Para fazer a importação, entra essa fase, nessa questão do câmbio. Tem que tirar todas as dúvidas, né? Porque, assim, querer importar é legal, acho que isso é importante, né? Acho que isso que movimenta muito, né? Todos os produtos, né? A intenção até mesmo de trazer lá fora, de pulverizar o mercado interno aqui no Brasil, né? Acho que isso é importante, só que a pessoa acho que tem que ter um entendimento desde o início até a chegada do produto final, porque senão ele pode se frustrar, né? Acha que, eu quero importar, mas não entende todo o processo, às vezes a ansiedade toma conta, né? De querer que chegue para ontem. Não dá para chegar tão para ontem, mas eu sei que vocês minimizam o tempo aí que seja o mais curto possível, né? A NLG, ela passa todo o suporte, toda a parte da regulamentação, a gente orienta o cliente desde o comecinho, quando ele vai captar o fornecedor, a gente checa produto, checa a classificação, dá todo o suporte, inclusive na parte da customização também, que é o diferencial que ele pode estar encontrando. É verdade. Essa questão da assessoria que vocês dão desde o começo para o importador é mais ou menos a nossa filosofia de trabalho dentro da Advancer. Para que ele, por exemplo, não tome um DARF lá na frente. A gente enquadra a situação cambial dele, a operação cambial dele dentro da regra tributária. Certo. Então, esse é um serviço muito sério dentro da Advancer para que o cliente não fique desamparado futuramente com isso. Então, ele tem que saber que, olha, essa mercadoria é enquadrada dentro dessa natureza de operação e tem tal tributo. Isso a gente faz para o cliente, né? Para que ele tenha assim, tudo redondo. Então, mais ou menos o que a gente está fazendo é um complemento do trabalho de vocês, né, dentro dessa esteira que é importar, que é bastante importante para a nossa balança comercial. O que eu tenho falado aqui, principalmente para o nosso time comercial, é que quando a gente, nessa captação desse cliente, né, a Bia que está fazendo a direção, né, Bia, aqui com a gente, quando a gente capta esse cara lá no lead, lá na internet, ele levanta a mão lá e fala assim, caramba, eu queria importar. Só que ele não tem a mínima ideia. Não sabe nem por onde começa. Exato, ele não sabe por onde começa. E a gente dá esse caminho. E até pouco tempo atrás, a gente não dava a atenção que vocês dão a essa questão do câmbio. Então, o cliente ele passava aqui com a gente explicava como funcionava, como era o fornecedor lá fora. A gente fala, pode deixar com a gente, que lá fora a gente faz toda a administração do teu processo, a gente acompanha a produção da sua mercadoria, a gente falava tudo isso. E aí, quando chegava no câmbio, e ele falava assim, e agora, como eu pago esse cara? E aí a gente começou a procurar parceiros, né, como a Advancer, que tem, não só por conta da experiência, mas por conta realmente dessa gestão que faz com o cliente desde que ele chega com você, que é muito difícil, igual o Flávio estava falando antes de a gente começar o podcast aqui, que todos os clientes indicados, todos fecharam, Sim. porque entenderam essa confiança, né, na Advancer para fazer isso. Então, assim, o que a gente queria conversar um pouquinho, falar um pouquinho mais, assim, que esse cara novo, que ele não entende nada de câmbio, como que você, Flávio, né, no caso, coloca ele para dentro, né, da Advancer para dar essa confiança para ele? Bom, a gente não vai falar aqui que o cadastro é o mais importante de tudo. É uma liturgia do Banco Central, como mencionou a Karen, tem que fazer esse cadastro, porque o Banco Central que controla essa questão cambial junto à Receita Federal também, que são os órgãos reguladores. Então, ele tem que fazer primeiro esse cadastro, né? E fazendo esse cadastro, ele faz um onboarding com a gente. Eu dou todas as informações que ele precisa para operar. Se ele vai pagar antecipado, quanto por cento da invoice, qual que é a tributação que ele vai ter enquadrada dentro da operação dele, qual que é o prazo que vai ser pago lá, qual que é o prazo que ele quer pagar lá. Então, tudo isso é feito. E depois disso, dessa operação cursada, o que a gente faz? A gente manda para ele um contrato de câmbio SWIFT. Isso é um termo que os importadores vão ouvir muito. Invoice, contrato de câmbio e SWIFT. Então, são os pilares que lastreiam uma operação cambial. Então, ele tem todo esse suporte, depois ele tem o pós-vendas ainda, para ver como que foi feita a experiência dele,
como que ele teve dúvida, não teve, funcionou, não funcionou, se o fornecedor recebeu, se ele está satisfeito. Então, a Advance dá todo esse suporte com muito cuidado, porque o intuito, enquanto empresa, não é fazer uma operação, é cursar sempre as operações. Seja recorrente, né? Então, assim, ele tem um suporte tremendo dentro da Advance. A Advance ela tem uma esteira perfeita. Eu conversei esses dias com um outro player que é um concorrente nosso, e ele disse, ninguém tem uma esteira igual a da Advance. Legal. Interessante. Esse atendimento, né, que a gente é bem humanizado ainda, apesar da tecnologia ser muito presente hoje, né, eu acho que está tudo na nossa palma da mão, que a gente consegue resolver tudo ali, e o nosso diferencial sempre foi esse, né, o cliente chega ali, né, um cliente de vocês chegou até a gente, como é que eu faço para pagar? Então, o Flávio cuidadosamente explicou para o cliente desde o início como funciona todo esse processo, acho que é o diferencial, né, acho que estamos tecnológicos, mas temos que sentir ali a dúvida, sabe? Acolher realmente o cliente para que ele entenda se é isso mesmo que ele quer fazer, né? Olha, eu pretendo realmente pagar, eu tenho interesse, e que eles estão satisfeitos com todo esse processo, né? Com todo esse cuidado, com esse zelo de pegar na mão realmente do cliente, apresentar para ele, tirar as dúvidas, fazendo com que ele não fique com nenhuma dúvida. Isso é o mais importante. Porque para a gente o câmbio em si é importante sim, né? Tá ali dentro, a gente vai fechar o câmbio, né? Faz parte da operação. Faz parte da operação, é o nosso ganho, né? Uhum. Mas eu acho que não tem, né, valor melhor do que o cliente estar satisfeito, Exato. né? Ele não ter ficado com dúvida, ele receber todos os documentos, né, sobre a formalização da sua operação, ele conseguir cumprir, né, com o seu compromisso lá fora, que é pagar a sua importação. Eu acho que isso é satisfatório, mais satisfatório porque com isso a gente sabe que ele sempre vai contar com a gente, sempre vai estar ali presente fechando essa operação. Verdade. Teve um caso que acho que foi com um cliente nosso que teve um problema grave com o câmbio, né? Mas não sei se você vai lembrar que pagou para o fornecedor errado. E não recebeu? Não recebeu aquele e-mail que veio. É o hacker, né? O hacker. A gente já Foi- pegamos foi operações venceu, né? assim. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: ele tinha um fornecedor na Índia e, por algum motivo, hackearam o e-mail do fornecedor. E aí, quando passaram os dados para pagamento de câmbio, passaram de uma conta no México. Como, na verdade, o cliente não tinha um dispositivo de segurança e realmente, assim, não havia nenhum dado, nenhuma informação que você olhasse ali no e-mail que pudesse te, assim, dar indícios de que era um golpe. Ele acabou caindo no golpe. Sim, isso Pagou. E hoje vocês têm algum mecanismo que possa evitar isso? Assim, hoje, a primeira operação, a gente recebe do cliente com a informação ali, né, que está no documento que ampara o fechamento. O cliente que ele é recorrente, né, que ele tem o costume de fechar as operações, e que ele apresenta aquele documento e está pagando o mesmo fornecedor, a gente já tem cadastrado no nosso sistema os dados daquele beneficiário lá fora. Então, às vezes chega uma operação para a gente que a invoice possa ter qualquer tipo de alteração e a gente está vendo que está pagando para o mesmo fornecedor lá fora, desperta um alerta para a gente. Então, nosso back-office ele identifica, já volta para a nossa mesa de operações e questiona realmente se o canal bancário está correto. Então, é uma segurança que a gente tem, desde que seja uma operação recorrente. Se mudou algum canal bancário, a gente pede só para confirmar se é realmente esses dados. Mas se é a primeira operação, tem qualquer tipo de alteração, infelizmente não tem como a gente garantir, porque a gente Nesse não tem caso era acesso. recorrência, né, Marta? Era recorrência. Então, se alterou alguma coisa, a gente consegue identificar. Então, a gente até E aí, na pressa de liberar, porque precisava embarcar, produzir, já estava né? faltando aqui matéria-prima, pagou. pagou E ficou no prejuízo. $100 mil. Sempre Sem- bastante. hein? 500 mil reais. Não, 500 mil reais, 100 mil dólares. 100 mil dólares. 100 mil dólares. Isso é mais comum do que a gente imagina. Não é tão incomum assim, tão difícil de acontecer. Aconteceu já alguns casos, inclusive comigo, importador de máquina de fiação de Americana, né, que é a área do tear brasileiro lá, né, de tecidos, e ele pagou por um canal bancário errado. E o banco lá fora travou a operação. Mas foi a primeira operação. Porque no e-mail, como você falou, Marta, tinha lá Xandão Silva 1. O hacker, ele colocou 1. Então é interessante para o importador que ele preste muita atenção no endereço do e-mail. Ele olha com uma lupa para que ele não tenha dúvida que o fornecedor dele passou aquilo da forma correta. E esse bate-cheque que a Karen falou, a gente faz lá. Também. Porque a gente cadastra.
Né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Uma dica para os seus clientes. E também agora, né? Agora não, né? Já tem um tempo já que os bancos lá fora estão pedindo o endereço do beneficiário também, para não ter nenhum desencontro de informação. Então pode ser que às vezes o cliente manda faltando um número, chega lá fora, a operação não é liquidada, né? Não acredita na conta do cliente. Então fica meio que um valor pendente. Aí o cliente, o meu fornecedor não recebeu lá fora. Aí teria que A dar nossa uma tesouraria sorte. identifica e fala, olha, tá faltando, peço para confirmar se o endereço está correto, tá faltando algum número. Então isso Mais também uma forma de está sendo uma segurança, forma né? de segurança até dos próprios bancos lá fora, né? Uhum. Então acho que estão Porque o andando banco bem foi acionado, conjunto. né? O banco que Foi, pagou foi é. acionado, né? Então, Sim. Eles resolveram, porém eles tiveram que ter a intervenção da advogados, mas conseguiram Um reverter. pouco mais moroso, mas Sim, conseguiu resolver. sim. Por sorte, o valor não foi sacado. Então, Não deu tempo ainda. não. Que bom. Então, eles conseguiram transferir isso. mas assim, é interessante porque ele vem pra gente, né? Sim. Então vem aqui no nosso departamento, ele fala, meu câmbio não chegou. Então é a gente que acaba sendo acionado primeiro, até que o próprio pessoal né? do câmbio, né? Mas assim, é um exemplo que a gente sabe que tem que ter esse cuidado. Acho que a sua dica foi bem importante de estar alinhando o seu e-mail tá correto, né? Se aquela comunicação tá frequente, né? Aqui a gente, depois que a gente tomou o vírus, né? O criptografado, né? Que o cara sequestrou nossos dados, né? A gente colocou um sistema que bloqueia os e-mails, né? Esses e-mails agora, aí o próprio sisteminha ele mostra que os caras mascaram o e-mail também. Você consegue Tem fazer uma muito máscara isso do hoje em e-mail. dia, né? A gente recebe e-mail diariamente. Mas você imagina $100 mil, né? $200 mil. Às vezes tem cliente que, né? Milhão, São né? valores, né? Valores muito Independente, acho que ninguém está disposto a perder Pagar nada, nada, né? Ainda mais para o pequeno importador, Exato. que já está, né, numa dificuldade, às vezes está iniciando o processo agora, né? Está juntando para poder iniciar e ainda tem um prejuízo. Acho que todo o cuidado, né? Tudo que a gente puder fazer para dar esse suporte para que isso não aconteça, a gente tenta fazer, mas tem que partir muito do cuidado dele também. Acho que o cuidado tem que ser mútuo, né? Todo mundo tem que se ajudar, né? Isso. E falando nisso, assim, quais são os fatores que alteram o câmbio, assim, para a gente poder, de repente, alguma dúvida que um dos nossos clientes tem, né? Quais são os fatores hoje que alteram o que muda nessa questão de câmbio? Olha, É bastante o mais sensível, importante cara. hoje, que muda hoje, no cenário atual, geopolítico, econômico, é a taxa de juros. É a taxa de juros. Vocês viram ontem que o governo brasileiro, o Copom, cortou em 0,50 a nossa taxa de juros, baixou para 10,75. E o Fed, que é o Federal Reserve dos Estados Unidos, também manteve a taxa de juros. Então, é oferta e demanda. Onde tem mais dólar, é mais barato. Onde tem menos, é como qualquer mercadoria. Então, esse é o fator primordial que altera o câmbio. Então, a gente tem que ficar atento à taxa de juros. Porque eu tenho dinheiro para investir. Eu vou investir no mercado americano, que está me pagando 4%, ou vou investir no mercado brasileiro, que me paga 10% de juros. Eu vou investir no mercado brasileiro. E é assim que pensa o investidor estrangeiro. Né? Então, ele vai investir no mercado brasileiro. Embora o fator político pese bastante. Também. Qualquer fala mal falada, entre aspas, pode complicar, reflete, Complica tudo. perde a Verdade. confiança. É uma questão de confiança, de segurança jurídica, tudo isso, cenário político, guerra, tudo isso influencia na taxa de juros. Essas notícias inesperadas, né? Inflação, acho que tudo. São vários detalhes que se apegam, né, à variação cambial. Então, acho que a gente tem que ter bastante preparo também, até para passar isso para os nossos clientes, né? Um diferencial que a Advanced tem é que a gente tem um consultor econômico, né? Ele prepara toda semana, né? A gente tem um encontro 2 vezes na semana, que é na segunda e na quinta, no qual ele traz esse resumo para a gente, né? Quais são as perspectivas, né? Quais são os anúncios que estão a serem feitos durante a semana, o que pode estar influenciando, positivo ou negativo o mercado. Então, isso é importante porque a gente fica preparado, porque se o cliente chega lá, qual a expectativa, né? Qual é a tendência? Óbvio que a gente gostaria de saber, né? Se a gente vai chegar numa expectativa exata que o cliente precisa. Mas a gente consegue trazer, né, esse resumo para os nossos clientes para ele ter um norte, né? Para ele ter uma assertividade melhor. E assim a gente traz um pouco mais de segurança, a informação.
porque é muito corrido, né? A nossa rotina é muito corrida. Verdade. Então, a gente ter esse diferencial de conseguir ter um breve resumo ali, que ele consegue até mesmo ouvir, né, dentro do carro, até chegar, né, na empresa, ou até mesmo físico, né? A gente manda via e-mail, né, para todos os nossos clientes, como diferencial que ele consegue ler ali bem brevemente e está preparado para tomar as decisões, né, para os seus fechamentos de câmbio, para a sua importação. Então, isso é muito importante. A gente tem esse diferencial que eu acho que é a cereja do bolo aí para os nossos clientes. Eu ouvia também, como se fosse um podcastzinho, né? Ainda tem ainda. Temos. Eu mando para Ana. Ah, tá. E acho que é bem interessante porque, assim, os nossos clientes, esses clientes que a gente já tem, a gente fala, vou falar da Nestlé Latex, ele é muito ligado nisso, ele sempre, quando ele vai para o seu câmbio, ele vem falar com a gente, não vou prestar agora não, porque tá assim, assim, assado, vou esperar um pouco, você tem certeza? Olha, então a gente acaba, se a gente tiver essas informações, ajuda bastante esses clientes. Agora, os clientes novos, os importadores novos, eles estão mais empolgados em fechar, né? Às vezes eles nem observam muito isso, pois poderia ganhar algo, deixar de gastar alguns dólares, né? A mais, né? Se ele pudesse ter essa informação antecipada, né? Sim, com certeza. Isso faz toda a Na diferença. verdade, tem muito importador que trabalha com a gente que fecha o câmbio, ele fica esperando um posicionamento de mercado e no final do ano dá um dinheirão de diferença. Todos os câmbios que ele fechou. Então, leve em consideração, tem muita gente, independe do tamanho dele. Sim. Né? No final do ano, o caixa fecha, você fechou o balanço, sobra dinheiro, porque você fez um câmbio melhor. Exato. Entendeu? É muito bom essa assessoria. Assessoria de câmbio, né? Acho que essa é a palavra mais legal de ser. Assessoria de câmbio. O cara, ele não está fazendo o câmbio de qualquer jeito. E não com qualquer corretora, né? Esse é mais importante. Sim. E a gente colocou aqui sobre o dólar alto. É bom para exportação e não tão bom para importação? Isso é mito? Como que vocês... Para o exportador é muito bom. Sim. O cara que quer complementar. Não, pode falar. Para o exportador, se eu tenho que vender uma mercadoria, principalmente o pessoal do agro fica muito olhando isso, e o dólar está mais alto, eu recebo mais dinheiro. Claro. Né? É natural, né? Então, não é mito, não. É assim mesmo. E para o importador é o contrário. Né? Custo é maior. Exato. Então, tem que ficar atento com relação a isso também. Assim, essa alteração de nivelação de moeda é muito interessante. Eu lembro numa época do governo Fernando Henrique Cardoso, quando entrou, acho que ainda do tempo de vocês, né, que vocês são bem mais jovens, quando entrou o real lá, 20, 30 anos atrás, não chega a ser 30 anos atrás, o dólar estava 1 por 1. O exportador não queria exportar. Para que ele vai exportar? Vocês entendem? Sim. A dinâmica. Né? Eu me lembro muito bem disso. Daí que o dólar foi subindo, foi se acomodando, foi tomando o estado justo de valor dele, né? E hoje está aí no 5, né? Mas tem muito exportador rezando, a gente chama de exportador torcedor. Fica lá, vai cair, ou vai subir. Eu estou exportadora, não importadora nessa situação. Já chegou, já estou com a carga aqui no porto e ele está na torcida. Esperando. Ontem diminuiu. Olha, hoje ele já me avisou, já diminuiu, já está 4 a especulação. Vamos aguardar. Acho que assim, a tomada de decisão, né, independente se é um importador, se é um exportador, ela tem que estar bem clara, né? Sim. Acho que se ele tem uma expectativa de taxa, sabe que o mercado, pela volatilidade que tem, né, ele tem que entender qual é a taxa mais ou menos que ele está esperando, né? E a gente consegue ajudar o nosso cliente justamente para isso. Olha, a expectativa hoje não vai chegar na taxa que você quer. Então, assim, mas pode ser que algo influencie, alguma notícia inesperada, alguma fala inesperada, influencie e pode ser que eu suba ou desça. Então, assim, acho que o melhor momento para fechar o câmbio é o momento que ele está cotando. Né? Então, se esse é o momento, eu quero fechar meu câmbio agora, a cotação é essa. Porque não adianta daqui um dia ou daqui 3 horas, sendo que ele já fechou o câmbio, ele questionar porque eu fechei o câmbio e agora caiu. Assim, é o risco que a pessoa está disposta, né, está sujeita a passar, porque é isso, né? É operação, né, de ganho ou de perda, né? Você não tem jeito, você está ali, você vai estar sujeito a pegar o melhor momento realmente, né, de queda ou uma de alta. Mas eu acho que para o exportador, realmente, quando o mercado está em alta, ele consegue encontrar ali, né, esse momento para fechar. E o interessante é que, assim, se o exportador, né, a ordem, né, que ele tem a receber já está na instituição, ele não necessariamente precisa fechar naquele exato momento.
né, realmente está num momento que está ou de alta, ou às vezes está numa alta que não é o valor que ele está esperando, ele pode aguardar mais um momento e fechar dentro de um... Se ele tiver uma boa assessoria logística, se ele consegue trabalhar também dentro do prazo da demurge dele, o melhor momento para ele fechar. Então, a gente, inclusive, presta esse serviço aqui para a gente. Aí, tá vendo? Então, são duas coisas que andam junto, tanto a assessoria de vocês, né, da INLG, tanto a gente, para conseguir auxiliar a encontrar esse momento. Então... Exato. Eu achei bem interessante essa questão da assessoria, porque os clientes, eles sentem muito essa falta, sabe, de ter alguém olhando para ele ter um negócio rentável ali na frente, né? Como você disse, Flávio. Poxa, no final do ano, o cara fechou aí 2, 3 câmbios todo mês. No final do ano, ele vê o que ele conseguiu de benefício, né? Tendo uma assessoria bacana que dê esse suporte. E aqui também, né? Então, a gente, como a Marta fala, que a gente vê essa janela do demurrage, né? Realmente fala, poxa, você tem tantos dias, ó. E como a gente também já tem essa questão do 98% de canal verde, esse cliente fala, poxa, eu confio, eu sei que quando for realmente pagar e registrar, eu vou estar seguro aqui, né? Mas acho que é bem interessante. Agora, qual é algum caso inusitado que vocês tenham aí para... Tem bastante. São casos diários, na verdade, né? Mas conta, Flavinho, você tem bastante caso novo aí, caso bom. Da importação? Importação. Eu trabalhei muito com o setor de Americana, que eu até citei um exemplo aqui, que é o setor de fiação, né, de tecido. Agora nem tanto, diminuiu um pouco esse mercado, né? Mas importadores de máquinas de Americana, eles importavam e tinha que ter muito cuidado com essa questão do mencionado do canal bancário que a gente estava pagando para ele lá fora. E depois, sobre isso que a gente falou, de esperar o mercado melhorar, era uma máquina muito cara, de $500 mil, um absurdo, que ela faz tudo, tem toda a esteira de produção dele, e nós esperamos o melhor momento para ele fechar o câmbio. A gente foi acompanhando, ele falou, olha, agora é um bom momento para você pagar. Paga, baixou. O dólar bateu 4,78, isso foi recente. Ele lucrou nessa operação com o câmbio R$40 mil. Numa operação de câmbio, que era muito alto o câmbio que ele tinha que fazer. Né? Bom exemplo de como a assessoria de vocês e de câmbio, ela pode ser muito importante no final da conta, para o importador. Obviamente, a gente está falando de uma operação que custa, né? Mas R$40 mil, assim, você ganha no câmbio. É um valor expressivo, né? Até a Karen falou, né, um pouco antes, ninguém quer perder dinheiro nenhum, né? Nenhum. Eu tenho R$4 mil, eu vou ganhar R$4 mil, eu vou ganhar R$400, eu tô... É dinheiro. Tá no meu caixa, né? Então, acho que, assim, é um exemplo eu acredito que muita gente que vai estar nos assistindo, que vai nos assistir, eles não têm essa noção, sabe? Essa percepção de ganho na assessoria de câmbio. Não, às vezes eles acham, porque a gente, né, como o mercado é volátil, a gente trabalha ali com 4 casas depois, né, da vírgula. Então, é 5, 0, 0, 0 alguma coisa. Então, às vezes, para o cliente, centavos não é nada. Eu estou com a cotação da Advances que está 5, mas no banco que eu fecho está 5,5. Mas se você multiplicar isso, né, pela quantidade de operações que você faz, é uma diferença, né? Acho que só que às vezes o cliente não se apega tanto a isso, né? Tá mais fácil aqui, eu vou fechar por aqui mesmo, tá tudo bem, tá? Então, tudo bem, a gente respeita a decisão do cliente, né? Tanto que muitos clientes chegam pra gente, mas eu vou fechar no meu banco. Tudo bem, você tem total direito, a gente, né, tá ali para dar o suporte, para entender o que ele precisa, né? E apresentar o nosso serviço realmente. Mas assim, eu estava até contando, né, para a Marta antes da gente iniciar, que os clientes às vezes, né, eles falam, vou fechar no meu banco ali que está mais fácil, vou pagar pelo aplicativo, mas tem alguma dúvida para você ver, né? Queira tirar uma dúvida um pouco mais precisa. Jamais, não estou aqui falando mal de instituição financeira, né, de bancos, jamais, muito pelo contrário, eu acho que eu estou querendo apresentar o nosso diferencial como instituição. É o serviço que a gente presta, que é o serviço de vocês também, esse atendimento mais consultivo, mais próximo, de assessoria realmente. Então, a gente consegue fazer isso para os nossos clientes. Então, é nos centavos ali que vai fazer a diferença lá na frente, né? Na soma dos centavos, multiplicado por dólar, por euro, por qualquer câmbio que o cliente vai fazer,
é que vai ser o diferencial. Eu vou falar, vou ser bem sincero, que até um tempo atrás, os clientes, eles procuravam e a gente falava, fecha com o seu banco, faz do jeito que você quiser. Aí a gente parou um pouco para pensar nisso, falou, poxa, por que a gente não conversa com a corretora de câmbio para a gente entender, para esse cliente novo, para ele não ter perrengue, sabe? A gente fala perrengue mesmo. Porque aconteceu um caso de um cliente que ele resolveu fazer no banco dele, Banco do Brasil. Sim. E aí chegou lá, era no interior da Bahia, se eu não me engano. E aí ele pegou, eu vou lá no banco agora falar com o meu gerente para a gente poder fazer. Aí ele vai ao vivo lá, né? Presencial. Aí ele chega lá e aí o gerente lá da agência dele sentou. Aí eu vim aqui, porque eu tenho essa proforma invoice, eu preciso mandar esse dinheiro para esse negócio aqui. Aí o gerente do banco falou, meu Deus, eu não sei nada disso. E realmente ele não sabia, ele não tinha conhecimento. E aí o cliente liga na frente do gerente pra gente, olha, eu não estou conseguindo fazer o câmbio aqui, porque o meu gerente falou que ele não sabe como fazer isso. Você pode ajudar ele? Eu passo o telefone para ele aqui agora. Aí eu falei, olha, foi dali que a gente falou, procura uma corretora de câmbio. Você não precisa nem sair da sua cidade, pode ficar tranquilo. Procura uma corretora de câmbio. Aí eu acho que a gente indicou, não sei se foi vocês, alguém indicou, foi até um do Josivaldo, até chegar a vocês. E a gente indicou a corretora e ele falou, nossa, muito mais fácil, ele não precisa sair de casa, é outra situação. Porque o câmbio é o nosso produto, né? A gente é focado nisso. Então, acho que isso que traz um pouco mais de propriedade para o cliente, né? Porque as outras instituições, a gente sabe que tem outros produtos, outros serviços atrelados, e para o pequeno importador, né? Para o pequeno e para o médio, às vezes tem essa certa dificuldade, né? Que ele não sabe por onde fazer, às vezes ele entra no aplicativo, mas ele fala, o que eu preciso digitar aqui, né? Quais são os dados que eu preciso? Às vezes está no documento, está na invoice que ele precisa, mas ele não consegue passar a informação do papel para o aplicativo, né? E a gente entende super bem, isso faz parte, porque não é uma coisa que ele está acostumado a fazer diariamente, né? Não. E até mesmo o próprio gerente que está numa agência, às vezes não é também a prestação do serviço dele, ele está ali para ajudar o cliente a tirar uma dúvida, né? Para oferecer um cartão de crédito, ajudar numa questão, né, do empréstimo, financiamento, porque realmente, para o câmbio hoje, os grandes bancos direcionam para as mesas de operações, às vezes até o cliente ligar na instituição, né, vai cair numa URA, então vai ficar um pouco mais moroso, às vezes cai a ligação. Então, assim, tem vários fatores que englobam ali que acaba deixando o processo um pouco mais, talvez, difícil para o cliente que está começando agora. Entender mesmo, né? E está tudo bem, faz parte do processo do banco, está tudo certo, mas a gente, como corretora, né, o cliente fala diretamente com a gente, né, no nosso celular, ele pode falar via aplicativo, né, via e-mail, como ele achar melhor, que fica mais fácil a comunicação para ele. Então, a gente realmente está ali disposto para ajudar a entender. Tem vários clientes que às vezes tiram as dúvidas com a gente explica tudo e vai até na instituição financeira dele e está tudo bem, acho que faz parte, né, do jogo, mas depois ele volta, olha, então, tentei fechar a operação lá, não consegui, ou às vezes pagou 10 centavos mais caro, porque a gente sabe que o câmbio, cada instituição pode apresentar o preço que ela quiser e o cliente está disposto a pagar o preço que ele quiser, né? Assim como tem instituições que colocam, né, um custo mais alto, uma cotação mais acessível. Isso é variável. Nós temos clientes aqui que fecham, né? Ele fala, pode deixar que eu feche, que eu mesmo fecho com o Bradesco, com o Itaú, eu me viro, é tranquilo, pode deixar comigo, né? Mas aí a gente fala, calma. Acho que tem outras formas mais seguras. E mais simples. E muito mais simples. Porque já teve cliente que ele fala, ele ficou, perdeu um dia preenchendo um formulário na internet. E se der algum erro ali no aplicativo, ele não sabe nem para onde ele vai. Volta, né? Volta e é perigoso pagar errado, né? Então, assim, a nossa responsabilidade é do cliente, primeiramente, ele mostrar o documento que ele precisa pagar, ele dá o ok na cotação e ele pagar os reais. O resto, a gente é responsável por analisar seu documento, por formalizar sua operação e pagar seu cliente lá fora. Qualquer erro que tiver no documento é nossa responsabilidade. O cliente não vai ser onerado por nada disso, né? Então, assim, é a nossa responsabilidade, o nosso diferencial. Então, para o cliente que às vezes está no aplicativo, errei, nossa, e agora? Como é que vai fazer? Vai chegar errado lá fora? Não vai? Vou ter que pagar mais? Porque tem banco que cobra por tudo, por uma edição
que ele errou por uma ordem que não chegou, está parado, ou por qualquer outro detalhe que o cliente ali E muitas vezes o cara achou que foi e não foi, né? Aí a taxa não está garantida, e aí ele falou, meu Deus, eu achei que tinha ido, eu tenho um print da tela, e aí quando chega, não foi. Não foi. Mas de carros a gente tem vários. Nossa, realmente esse cliente que fechou o câmbio ali, a ordem não chegou lá fora, né? Tem clientes que deixaram de, às vezes, anexar um documento no próprio aplicativo do banco lá e, nossa, mas eu já fechei tudo ali, anexei o documento, não era o documento que amparava. Teve operações que ficaram paradas em bancos, assim, até meses que o cliente não conseguiu fechar a operação. Aí a gente chegou, entendeu a operação do cliente, em 2 dias o recurso estava lá fora, que depende, né, do país que ele está pagando, da moeda. Então, até para o importador e exportador, a gente dá esse suporte, mas também para grandes empresas, né? A gente consegue fazer operações, né, de aporte de capital, distribuição de dividendos, registro de NPI. Então, hoje a gente tem um hub de serviços internacionais dentro da Advanced, diferente de outras corretoras, que consegue dar esse suporte para os nossos clientes. Então, multinacionais que estão fazendo fusão de empresa, né, estão querendo converter empréstimo em capital na empresa. Então, a gente consegue fazer todo esse trabalho que muitas das vezes, em outros lugares, ele não tem esse suporte. Então, fica ali tentando, né, cursar a operação está parada, não flui, chega para a gente tem um especialista dentro da Advanced que vai lá, olha, é isso, dá para fazer isso, o registro é esse, o custo é esse, pronto, a operação está feita. Então, e é importante desmistificar essa burocracia toda, a gente mostrar que tudo isso pode ser feito de uma forma simples, nossa, faz o boom na cabeça do nosso cliente, entendeu? Sim. E a gente teve até um feedback positivo dos últimos atendimentos. Teve uma última importação do Elias. Sim. Ele agradeceu muito, falou que foi muito simples, foi muito bem atendido. Estava com receio de fazer, porque foi a primeira vez. Porém, o atendimento humanizado fez toda a diferença. Que ótimo, a gente fica feliz. A gente também, né? Acho que para a gente aqui da NLG, quando a gente decidiu que dar esse conselho legal, né, para o nosso importador. É realmente indicação, né? Assim, uma indicação boa, né? Que o cara vai ter essa sensação de final. Uau, que simples, que atendimento. Confortável. Como foi prático. Como foi prático, né? Muito contrário daquele que suou lá, não conseguiu fazer o câmbio e depois teve que recorrer a uma corretora e mesmo assim recorrendo a uma corretora com receios, né? Com reticências aí. Mas assim, pra gente assim, nesse nosso bate-papo é legal essa interação, né? Então, eu no comércio exterior, né, levando o serviço de desembaraço aduaneiro, de agenciamento de carga, e vocês fazendo todo esse suporte de mandar esse dinheiro para lá e trazer esse dinheiro de lá para cá. Acho que isso é o que vale a pena quando a gente tem uma parceria boa e tem gente que entende realmente do cliente, né? Entende a necessidade do cliente, né? Isso acho que é o mais importante hoje, né? Quando a gente tem parceiros que têm o mesmo propósito, né? Que é pensar no cliente, que é ajudá-lo, que é trazer realmente o que ele precisa, né? Acho que tudo flui melhor para todo mundo, para ambas as partes. Acho que isso é o mais importante hoje. Em que pese essa evolução tecnológica que a gente tem no mundo hoje, a gente aposta muito, a Advanced aposta muito no atendimento humanizado. Que é todo esse suporte que o seu Oswaldo teve, que o Minoro também teve, e todo mundo, o seu Elias, né? Sim. Então, o que acontece? A gente aposta, a Advanced ainda aposta nisso, embora tenha um desenvolvimento tecnológico por trás da gente tremendo também. Né? Mas a gente aposta nisso e sabe que esse é o diferencial para muita gente. E eu acho que vai continuar sendo, né? Essa conversa, esse tete-a-tete, esse telefone, quando falar o português, quando o bicho está pegando, né? E isso ainda vai continuar, vai permanecer. A gente está aqui para fazer isso. Então tá, eu queria agradecer demais vocês, né? Assim, para mim foi assim, elucidador, né? Foi que é o jeito que vocês falam super simples. Eu acho que o câmbio. Um tema tão complexo, né? Que às vezes as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, mas é super simples, né? Eu acho que tem detalhes ali que, né, requerem um pouquinho mais de técnica, a gente consegue explicar isso para o cliente, para os nossos parceiros, mas
a gente tenta deixar de uma forma mais clara e fácil para o entendimento de todos. E ficou, tenho certeza. Que bom. Tem muito assunto, assim, falar de câmbio é muito extenso, porque são, né, tem vários assuntos importantes ali, mas a gente, né, fica totalmente feliz de estar aqui com vocês, participando, né, desse Legal. projeto de vocês. Contem com a gente sempre. Nós estamos sempre à disposição para ajudar todos os seus clientes, ajudar vocês, tudo que for necessário aí no câmbio e no que a gente puder ajudar. Legal. E assim, para você que nos assiste, tem dúvida, põe aí nas perguntas aí que a gente responde depois. A gente manda lá para a Advance, ela vai responder e vai ser bem legal, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. Esse é o nosso podcast aqui da NLG. Foi muito bacana sobre câmbio dessa vez. Eu acredito que os próximos episódios também, espero que vocês nos acompanhem. Obrigado, valeu!